Inspiração, determinação e um recado muito importante para as mulheres. Essa é a entrevista em homenagem ao Mês da Mulher que você acompanha hoje com Aldina D'Amico, diretora do Ciesp Noroeste Paulista. Cuidado com o dedo duro, viu? A Prefeitura de Rio Preto faz testes em carro equipado com câmeras para fiscalizar os estacionamentos rotativos da cidade. Hoje tem também Gols da Rodada, que vai mostrar os lances do jogo de ontem da seleção brasileira, que foi atropelada pela Argentina. Isso e muito mais agora no Cotidiano. Alô, região de Rio Preto, alô, região de Catanduva, todo o nosso interior paulista, acompanhando o Cotidiano que começa nessa quarta-feira, dia 26 de março. Meiamos, no meio da semana, e agora é só continuar, né? Claro, muito bem informado aqui no Cotidiano. Vamos começar, gente, falando do perigo do ciúme possessivo que nós vemos tantas vezes aí se tornando um crime, né? Nessa madrugada, no distrito de Talhado, em Rio Preto, a polícia foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo, mas encontrou um homem pegando fogo. O suspeito do crime foi encontrado em um hotel nas margens da BR-153 e confessou que colocou fogo no corpo da vítima. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúme, já que a vítima teve um relacionamento com a mulher do criminoso. Além de tudo isso, na casa do homem, a polícia ainda apreendeu 2 pistolas, uma submetralhadora, 2 quilos de cocaína e munições. O suspeito foi preso em flagrante, levado para a delegacia de Rio Preto e, segundo a PM, a vítima teve 70% do corpo queimado e foi encaminhado para o atendimento médico da Santa Casa. Gente, em Palmares Paulista foi anunciada ontem a duplicação da rodovia Comendador Pedro Monteleone, que liga Bebedouro a Catanduva. As obras que começam no segundo semestre do ano que vem foram divulgadas durante a cerimônia em Palmares Paulista pelo prefeito da cidade, Lucas Assunção. Ele disse que as obras vão beneficiar toda a região, com mais segurança, desenvolvimento e geração de empregos. A duplicação será realizada em 55 quilômetros da rodovia, nos trechos entre Catanduva e Bebedouro, em concessão da Ecovias Noroeste Paulista. Agora começa a fase de detalhamento do projeto, que inicia as obras em julho de 2026. A previsão é de concluir a duplicação em 4 anos. Gente, vamos agora para os destaques do mundo, que a Jéssica tem informações para a gente. Vai falar aí sobre um asteroide próximo da Terra. Eu vou até colocar a mão na cabeça aqui. Você pode falar, Jéssica. Oi, Luan! Vamos começar os destaques do mundo falando de um asteroide que se aproximou da Terra hoje. O objeto é chamado pelos cientistas de 2014 TN-17. Tem entre 130 e 290 metros de diâmetro e passará a cerca de 5 milhões de quilômetros da Terra. Mesmo recebendo essa classificação, o objeto não apresenta riscos de atingir o nosso planeta. A Agência Espacial dos Estados Unidos mapeia e acompanha a rota de diversos objetos que orbitam próximos à Terra através do Centro para Estudos de Objetos Próximos à Terra. E o presidente dos Estados Unidos fez elogio ao sistema eleitoral brasileiro no site Casa Branca. No relatório divulgado ontem, o Brasil foi citado como exemplo junto com a Índia por exigir título de eleitor regularizado e identificação biométrica dos eleitores. Enquanto em vários estados americanos é necessário que a pessoa somente declare ser cidadã para votar. Falamos ontem aqui nos destaques do mundo sobre a visita que o presidente Lula fez ao imperador do Japão no Palácio Imperial de Tóquio. Hoje pela manhã, Lula disse que o Brasil irá assinar 10 acordos de cooperação com o Japão, além de quase 80 convênios entre empresas, bancos e universidades. Esses foram os destaques do mundo de hoje. Agora é com você, Luan. Muito obrigado, Jéssica, sempre informando a gente do que acontece aí no Brasil e no mundo. Agora vamos falar de oportunidade de emprego, balcão de empregos da Prefeitura, gente. Tem vagas para ajudante de instalação e manutenção de ar-condicionado, tem também vagas para motorista e vagas para operador de produção. Essas e outras vagas você pode acessar no riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. Agora em Catanduva tem vagas para vendedor, analista de serviços humanos e auxiliar de escritório. Você pode se cadastrar nessas vagas ou em outras vagas
pelo site catanduva.sp.gov.br/vagaspat. São as vagas do PAT aí de Catanduva. Ó, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas fica por aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o AZ que tá coçando a língua para contar tudo na Nativa Conta Tudo. A agricultura familiar é a espinha dorsal da alimentação no Brasil, responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ela garante a diversidade de produtos frescos e saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a economia local. Além disso, valoriza as tradições e práticas sustentáveis, promovendo o desenvolvimento rural e a preservação do meio ambiente. Apoiar a agricultura familiar é investir na saúde e bem-estar de toda a nação. E aí, preparado? Pronto para ficar sabendo das melhores oportunidades que tem aí, ó, pertinho de você? Bom, você sabe que eu não me aguento. Já tô aqui no jeito para te trazer as melhores promoções, ofertas, lançamentos imperdíveis, enfim, as melhores oportunidades de negócio para você, para sua família, para sua empresa, trazendo informações de produtos e serviços diretamente do local para você. Combinado? Então eu te aguardo durante a programação da sua BR8 TV, nos canais 27 e 527 da Claro TV, no portal BR8 News e nas nossas mídias sociais. BR8 Shopping, transformando audiência qualificada em vendas. Você sabia que cada pequena ação conta? Reduza, reutilize e recicle. Plante uma árvore, economize água e opte por produtos sustentáveis. Nosso planeta precisa de você. Juntos podemos garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Vamos agir agora para um amanhã mais verde. Semeando boas atitudes, fazemos brotar um futuro melhor. Voltamos com o cotidiano e agora a gente vai direto para o Gols da Rodada. A Rafinha vai mostrar mesmo pra gente, Rafinha, os lances da partida entre Brasil e Argentina. Já estão chamando aí o presidente da CBF em vez de Edinaldo, de Ednada, hein? Fala pra gente aí, Rafinha, como que foi o jogo? Oferecimento Pemar Serve Festas. Olá, está começando o nosso Gols da Rodada de hoje, quarta-feira, edição especial, para falar da nossa seleção brasileira, em que vexame. Enfrentando a Argentina pela eliminatórias da Copa, não se deu bem após as declarações do Rafinha. Jogando na Argentina, nem deu tempo do Brasil respirar. Logo aos 4 minutos, Julián Álvares abriu o placar para a Argentina. Com menos de 15 minutos, Enzo Fernandes ampliou 2-0. O Brasil até esboçou uma reação com Matheus Cunha. Após roubada de bola, ele bateu de fora da área e diminuiu 2-1. Mas ainda no primeiro tempo, a Argentina voltou a ampliar. Depois de um cruzamento na área, saiu mal o goleiro Bento e McAllister fez 3-1 a Argentina. No segundo tempo, a seleção brasileira mexeu, conseguiu controlar um pouco mais o jogo, mas não teve jeito. Simeone ampliou e deu números finais ao jogo. Argentina 4, Brasil 1. O que vai ser da nossa seleção brasileira, hein, gente? Deixa aí um cenário preocupante. O Catanduva FC perdeu no final de semana por Sertãozinho no mata-mata da Série A3. Joga hoje, às 7 horas da noite, em Sertãozinho, após perder o jogo de 2-0. No final de semana, a gente mostra como foi aí, como ficou, se classificou ou não o Catanduva FC. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Oferecimento Pemar Serve Festas. É isso aí, né? Tem que mostrar, tem que mostrar. Obrigado, Rafinha, pelas informações e a gente espera você com Gols da Rodada essa semana ainda, viu? Vamos continuar aqui com as notícias? Gente, mais um alerta aos motoristas que dirigem em Rio Preto. Já fiz um alerta ontem para vocês, né, sobre a área azul e agora mais um, porque a prefeitura vai soltar o dedo duro aí, viu? Toma cuidado. Para você que estaciona o carro e deixa ele a Deus dará e fala que não tá achando ninguém da área azul, porque não conseguiu achar, não colocou? Cuidado que a Prefeitura de Rio Preto está testando um carro com câmeras para fiscalizar o estacionamento rotativo da cidade. Segundo a Prefeitura, o carro não pode aplicar multas, só verifica veículos em situação irregular e gera aquele aviso de tolerância de 5 minutos.
A previsão é de que esse sistema torne eficiente a arrecadação, porque comparado a janeiro do ano passado, no mesmo mês, esse ano, o número de autuações em trânsito aumentou 28%. Gente, não é tão fácil colocar lá o e-digital para você estacionar e ficar tranquilo, sem dor de cabeça. Vamos seguir assim, gente, é melhor. Agora vamos para a fofoquinha, porque eu vou falar agora de outro dedo duro, que é o AZ, na Nativa Conta Tudo. Vai falar uma fofoca aí, ó, sobre a influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca. Oi, Luan e todos os nativos e nativas acompanhando o cotidiano aqui pela BR8 TV. É isso mesmo, hein? Eu, AZ, tô de volta com a sua Nativa para contar tudo para você. Afinal de contas, eu não sou baú para guardar segredo. Olha, tem notícia do Lucas Luco, hein? Que tá voltando a fazer shows. E a Virgínia Fonseca, hein, se mimou e comprou um presentão de milhões, hein? Já já eu conto tudo para você. E aí, você está participando das promoções? Já se inscreveu? Vai lá, minhanativa.com.br. Tem várias promoções lá. Tem a seguidinha, tem os aniversariantes da Nativa, tem o cofre da Nativa, tem a pizza do Ikegami e muito mais. Várias promoções para você se inscrever. minhanativa.com.br. E olha, gente, após uma série de apresentações em dezembro de 2023, Lucas Luco decidiu fazer uma pausa em sua carreira para priorizar sua saúde mental. Embora tenha se afastado dos holofotes, o cantor continuou se dedicando à música, porém sem a pressão constante de novos lançamentos. O sertanejo retorna aos palcos nesta quinta-feira, agora dia 27, com um show no Villa Country, em São Paulo. Lucas Luco é conhecido por sucessos como 11 Vidas, Mozão, Pra Te Fazer Lembrar e Amava Nada. O cantor optou por interromper sua carreira depois de ser diagnosticado com transtorno afetivo bipolar. Transtorno de humor caracterizado por episódios de depressão e mania que geralmente ocorrem sem que haja um motivo aparente. Toda a saúde do mundo para o Lucas Luco e bom retorno aos palcos. Gente, e a Virgínia Fonseca, hein? Mais uma vez, se mimou. Afinal de contas, para ela não existe orçamento baixo na hora de se mimar. Desta vez, a influenciadora comprou um jatinho particular estimado em mais de 20 milhões de reais. Vale lembrar que a empresária já tinha uma outra aeronave particular personalizada, dada como presente ao marido Zé Felipe. Conhecida por mostrar cada passo nas redes sociais, Virgínia escolheu celebrar a nova aquisição de maneira mais contida. Aos mais de 50 milhões de seguidores, ela explicou o significado da sigla PSNZV, que identifica o novo jatinho da família. Segundo ela, cada letra do prefixo faz referência a um membro da sua família. O M representa as filhas Maria Alice e Maria Flor, enquanto o Z é a inicial dos apelidos do marido Zé Felipe e do filho Zé Leonardo. O V, claro, faz referência a ela mesma. A aquisição foi feita no último sábado, dia 22 de março, e a influenciadora precisou desembolsar entre 23 e 28 milhões de reais no jatinho. Mas se mimou mesmo aí a Virgínia, hein? E aqui você fica sabendo de tudo, porque a sua Nativa conta tudo. Bora lá, pra cima com foco, força e fé. Enquanto a bambu, a flecha. Muito obrigado, AZ, contando tudo pra gente. Agora vamos para a previsão do tempo, saber como fica o clima amanhã, quinta-feira, dia 27 de março. Em Rio Preto, sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, muitas nuvens também, mas sem chuva, tá? Mínima de 21 graus, máxima de 30 graus. Indo lá para Novo Horizonte, o dia ensolarado, pode chover à tarde e à noite sem chances de chuva também. Aquela chuvazinha que a gente teve hoje cedo, parece que amanhã não vai ter, hein? Mínima de 21 graus, máxima de 33 graus para Novo Horizonte. Agora em Votuporanga, o sol dia todo, com muitas nuvens de manhã, à noite pancadas de chuva. Mínima de 21 graus, máxima de 32 graus. A gente vai agora para aquele intervalo, você sabe que é rapidinho, mas fica por aí que a gente volta com a entrevista em homenagem ao mês da mulher, com a diretora titular do CIESP, Aldina D'Amico.
Na BR8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caram, Uma Viola na Cidade, O coração. Rene Malheiros Entrevista, Cuiabano Lima e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR8 TV. Bemar serve festa, tudo para a sua festa. Quer praticidade para o seu evento, formatura, aniversário, casamento. A cerveja gelada é Bemar, entrega na sua casa é Bemar. Locação de mesas e cadeiras para a sua festa, tudo que você pensar. Bemar serve festa. Delivery todos os dias. Zap 992316783. Bemar serve festa. Estamos de volta com o Cotidiano para aquele nosso papo, é claro, muito especial em homenagem ao mês da mulher. E, ó, gente, hoje é para falar de inspiração. Você, mulher que está acompanhando aqui, a gente vai falar sobre liderança feminina. E é por isso que ela já está aqui, Aldina D'Amico. Seja muito bem-vinda. Aldina, você é presidente do PL Mulher, né? É também diretora do Ciesp Noroeste Paulista. Isso. E o que mais? Tem tanta coisa, né? CEO da Star Metal. CEO da Star Metal. Empresa que você está, a gente estava conversando aqui agora há pouco, há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Estamos lá tocando a empresa. É um segmento extremamente masculino, né? Então, tem muitos desafios, mas estamos lá com o poder de Deus, seguindo em frente, e a empresa está num momento bom, graças a Deus. Então, trabalhando sempre. Que maravilha. Olha, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, saber como que foi a sua trajetória na área industrial, hoje ampliando mais, né? Porque a gente falando de inspiração, falar da sua construção mesmo. Você comentando agora, que eu acho que é um assunto bem interessante, uma área totalmente masculina, né? A gente pode falar que sempre foi a maioria sempre foram homens, e você atuando na liderança, como que isso foi desafiador para você? Mas vamos falar primeiro, antes de chegar nesse ponto que a gente vai chegar lá, falar de como que você entrou na área natural de Lençóis Paulista, né, e já começou a atuar na indústria. Aí eu me casei com o Sérgio, né, que sempre foi daqui de São José do Rio Preto, e logo que eu casei com ele, daí acho que uns 15 dias, depois que voltamos da lua de mel, eu já comecei a trabalhar na empresa. Mas como que foi? Foi um interesse seu? Uma conversa de você? Falou, não, vou te colocar lá. Ele tinha, né, já na época, a atividade política dele, que tomava um bom tempo e que ele gostava muito e se dedicava. Então, foi ele que me convidou para estar lá, né, ajudando. Então, entrei com as sandálias da humildade, aprendendo, né, porque eu não sabia nem o que era chapa de aço carbono, né, que eu nunca tinha atuado nessa área. A minha experiência industrial, que eu trabalhei na minha cidade, quando era solteira, foi numa usina de açúcar e álcool, que é um outro segmento, né, voltado mais para o agronegócio. E então eu comecei a entender dos produtos, de como tudo funcionava quando cheguei aqui. E uma das coisas que eu mais assim me dediquei e aprendi muito foi o chão de fábrica mesmo. Fui conhecer, já logo fiz um 5S no chão de fábrica e fomos melhorando, e é um processo desafiador, mas
muito bom, né? Nós somos a parte elétrica da construção civil, então nós somos o acender das luzes nas obras, Tá na mão de vocês. seja ela industrial, comercial ou residencial. Nós vendemos tanto os painéis vazios, como também montado quando a pessoa manda seu projeto elétrico, a gente desenvolve, faz, monta, chega na obra, é só ligar. É interessante você falar, né, antes você trabalhou, a experiência que você tinha era com um agronegócio, né, indústria voltada ao agronegócio. Voltada ao agronegócio. É interessante você falar isso, porque hoje, como diretora do CIESP, né, ver como é ampla a indústria, né, com segmentos diferentes, e mesmo você tendo atuado antes, né, não tinha noção assim de como que era na Star Metal. Sim, porque a empresa que eu trabalhava era uma grande empresa na época, entre a área agrícola, industrial e administrativa, tinham 7.000 funcionários na época. Mas uma coisa é você trabalhar e cuidar de um setor, né? Agora, na indústria, na Star, eu cheguei e tive que dominar tudo, né? Aos poucos, é o chão de fábrica, é o comercial, é o RH, é o financeiro, é o faturamento, tudo. E mais tudo que envolve manutenção, você tem que ver tudo, né? Então, você aprende a ter um outro olhar mais amplo e estratégico, né? Porque para você conduzir bem uma empresa, você tem que ter esse olhar estratégico e saber o que ataca primeiro, como conduz. É uma luta. Sempre olhando lá na frente, né? Sim, pensando no futuro. Mas muito gostoso. Eu gosto muito da minha atividade. A gente percebe você amo a indústria, amo a indústria. Mas e esse desafio, como que foi para você lidar com esse mercado, né? Que na maioria são homens. Os homens lidaram bem com você, na sua participação, na sua liderança? Sim, realmente a maioria dos colaboradores da empresa também são homens, né? Mas eu não tenho dificuldade, não. Eu acho que o importante da liderança, seja onde for, é você tratar com transparência, com honestidade, olho no olho, o que cada um combina, se cumpre e vai, aquilo que tem que acertar, vamos acertar junto, o louvor é de todos e o erro também. Então, vamos dividir as coisas boas e as ruins na mesma proporção, né? Porque falhas sempre tem, mas a gente vai ajustando isso no dia a dia. Maravilha. E é isso que te fez chegar à diretoria do CIESP Noroeste Paulista? Sim, né? Logo que eu cheguei aqui, eu perguntei, né, para o meu falecido marido, falei assim, não tem, eu até usei o termo sindicato, né, eu falei assim, não tem nenhum sindicato que apoia o setor industrial, né, e aí ele falou, não, tem o CIESP e tal. Então, na época, era o seu José Constantini, o presidente, né, o diretor titular do CIESP. E daí eu fui, conheci ele, conversei, aí logo fizemos a associação, né, da nossa empresa na entidade e já faz 30 anos também que somos associados. Desde que você entrou na empresa, então, você já procurou, né? Sim, porque eu sempre achei importante. Eu valorizo muito a questão associativa, porque todos os segmentos precisam se fortalecer. Por exemplo, por que eu dou sempre o exemplo do agro? Por que o agro ficou tão forte no nosso país? Porque eles se mobilizaram, inclusive, lá em Brasília, com leis, com relacionamentos.
E isso foi o que fez o agro avançar até muito mais rápido do que a indústria tem avançado, né? A indústria, nesses últimos anos, tem sofrido muito com a questão econômica do país, os juros altos, os investimentos na indústria também são altos quando se tem que fazer. Atinge mais rápido a indústria. Sim, atinge mais rápido. E é assim, a indústria é muito dinâmica. Por exemplo, quando acontece alguma coisa no chão de fábrica, na parte da manhã, você fica com a sensação assim que parece que você perdeu o meio-dia, sabe? Aí você tem que acelerar para entrar novamente, para voltar na normalidade e dar continuidade ao trabalho. Então a indústria é muito dinâmica mesmo. E assim que você entrou na diretoria, Aldina, bom, você já estava associada já há 30 anos. Sim. Mas qual que foi assim, a mudança do seu trabalho dentro da associação? Então, eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que seguir passo a passo, né? Então, eu fui construindo, então eu não cheguei assim do nada para ser diretora, né? Esses anos todos dentro da casa, eu sempre procurei participar, me relacionar com as pessoas, conhecer, aprender. Eu fiquei 18 anos como conselheira, depois eu fiquei 11 anos como vice-presidente, vice-diretora, e agora estou no meu 3º ano, indo para o 4º ano de diretora titular. Então, eu construí a minha caminhada dentro da casa. E eu acho que é assim que o sabor é melhor, é mais gostoso. Isso. Até porque, acredito, não fazia muito sentido, né? Não faria muito sentido para o próprio CIESP ter alguém que simplesmente apareceu do nada, né? Sim, tanto que eu sou a primeira mulher a ser, você vê a nossa entidade aqui tem 57 anos, né? Começou com o senhor Valdemar de Oliveira Verde, né? O pai, né? Já falecido, e que ele foi o pioneiro, né? E passaram-se vários outros diretores. E então a chegada minha como mulher também à frente de um setor produtivo que também é predominantemente masculino, né? Foi assim com naturalidade, nada forçado, né? Então foi muito bom, legal essa conquista. Com toda essa transparência que você está falando aqui pra gente, né? Verdade. Infelizmente a gente já vai encerrar a nossa entrevista, mas é claro que eu quero pedir para você deixar um recado para as mulheres que estão sendo homenageadas esse mês, não só esse mês, né? A mulher tem que ser homenageada sempre, e fica aqui, né, a inspiração para todas as mulheres de todo o seu trabalho. Sim. Quer deixar algum recado? Você me pegou de surpresa. Bem, mulheres da nossa cidade, da nossa região, o que eu tenho a dizer para vocês que é muito importante a participação feminina em todos os segmentos da sociedade, porque Deus nos fez diferente do homem. Nós somos o complemento, mas o nosso olhar diante de tudo que está aí é um olhar diferente. E nós precisamos, juntamente com o homem, melhorar a nossa realidade a partir da nossa casa, do nosso trabalho, da sociedade, enfim, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, que nós possamos fazer a diferença sempre. Esse é o grande desafio. Isso aí, incrível. Parabéns, viu? Obrigada. E muito obrigado pela sua presença aqui no Cotidiano, por estar passando toda essa experiência e essa conversa gostosa aqui com a gente. Tá muito bom? Obrigada pelo convite. E é isso aí, gente. O Cotidiano fica por aqui com mais essa entrevista em homenagem ao Mês da Mulher. E eu espero você, porque tem mais Cotidiano amanhã. Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima.